Graça e paz, meu irmão, minha irmã. A gente parou aquele dia na segunda parte do capítulo 5, né, da Confissão de Fé. E eu achando que tinha uma boa parte, né, a gente ficou só no último versículo aqui. Então, aqui já começa o capítulo 6, né, aí, ó. Então, para a gente terminar, eu trago o último versículo, né, o último pedacinho do capítulo 5 e a gente já continua no capítulo 6, né? Para terminar, né, Isaías 43, 3, 5, que diz: Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Isso aqui é Deus falando com Abraão, né? Quando Abraão não era para ter medo de que ele seria uma geração tão grande, né? Os filhos de, de Abraão. E aqui a gente começa o capítulo 6, né? Que é a queda do homem, o pecado e sua punição. Então, aqui diz, né, Deus criou o homem justo, perfeito, e lhe deu uma lei justa que seria para a vida, se guardasse, ou para a morte, se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva e esta seduziu Adão, que sem ser compelido, né, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer do fruto proibido. De acordo com seu conselho sábio, e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso, ele usaria para a sua própria glória. Então, Deus sabia já que o homem ia cair, né, da graça. Então, ele já deixou tudo certo, né? Porque o que o nosso coração faz? O que os nossos olhos faz? A tentação. O ser humano não suporta a tentação, né? E aqui Deus, em Gênesis 2, 16, 17, ele deu esta ordem. Deus deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer, no dia que dela comeres, né, certamente morrerá. Aí vem a curiosidade humana, né? Se você falar que não pode, o que será que tem, né? Sabendo que ia morrer, né? Então, em Gênesis 3, 12, 13, diz assim: Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus da mulher: Que isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ficou um jogo de empurra, né? Foi ela, não foi a serpente, e assim, né? A serpente não fui eu, né? E 2 Coríntios 11, 3 diz assim: Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida as vossas mentes e se aparte da simplicidade e pureza de vida a Cristo. Então, os, os perversos, assim, eu digo assim, as pessoas do mal, né? Então já se aparta, né? Aqui Paulo está dizendo, não se mistura com a pureza de Cristo, né? Esse tipo de pessoa, né? Então, por esse pecado, por esse pecado, nosso primeiros pais, né, no plural, decair da sua condição original de retidão e comunhão com Deus no pecado. Deles, nós também pecamos e por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos
no pecado, totalmente corrompido em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Então, aí que tá. Já nós nascemos vivo no corpo, mas morto espiritualmente, porque somos longe da graça de Deus, né? Por isso, o pagamento que Cristo fez na cruz, né? E Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós, sem a glória de Deus, não somos nada. Não chegamos a lugar nenhum por nossas obras mesmo. Nós continuamos mortos, né? Em Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós somos frutos do pecado, né? Em Tito 1:15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, assim, as pessoas puras é a mesma coisa, dizendo assim, não pode comer carne tal dia, assim, tal. Deus deixou alimento para nós comer. A, o que Deus deixou para nós comer é santo. Então não tem como nós se privar disso, daquilo, que não pode isso, não pode comer aquilo. Não. Tudo, desde que a tua mente seja sã. Agora, as pessoas que acham que aquilo não deve, não deve, né? É, a pureza da mente, né? Você tem que estar consciência limpa que aquilo não ofenderá a Deus, né? Em Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Aqui na parte do dilúvio, né? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Deus, né? E às vezes nem as pessoas mesmo não conhecem o seu próprio coração, porque é enganado é, por sua, como que se diz assim, por sua carne, né? Sua ganância, né? Romanos 3:10, 19 diz assim: como está escrito, não há um justo, nem sequer um, nem há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum. Por nós mesmos não fazemos bem. Fazemos o bem porque Deus quer que nós fazemos e permite, né? A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue dos seus caminhos. A destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Eles são. Isso aqui é os perdidos. Eles são velozes para derramar sangue inocente, né? E jamais há coisas boas na mente deles, no coração. Então pertence ao maligno, né? Não há temor diante dos seus olhos. Eles não temem nada. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei é santa, mas ninguém se salva pela lei, sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado e são, por sua natureza, filhos da ira, escravos do pecado e passivos da morte. E estão todos sujeitos à miséria, espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus
os liberte. Então aqui é uma dependência que nós temos de Deus, a misericórdia de Deus. Deus, se Ele tiver misericórdia de nós, Ele nos torna puro e limpo, porque nós somos de nascença sujo já no pecado, né? Romanos 5, 12 e 9 dizem assim: portanto, assim como por um homem só, um homem entrou o pecado no mundo, né? Que a gente já leu antes, né? Pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas existia lei, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava, né, aquele que havia de vir, Jesus, né? Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, né, que sobre muito o dom, né? Entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condição, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então assim, todos se tornarão justos, mas pela misericórdia e a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não somos nada. Nós somos dependentes unicamente da graça. Somos salvos pela graça e não por obras, não por o que nós fazemos. Se nós somos mortos em pecado, já somos feitos em pecado, né? Nascemos em pecado, somos gerados do pecado. Aquilo, se Deus não chamar nós, não trazer nós das trevas para a luz, se tornamos perdidos eternamente. Mas pela misericórdia de Deus, Ele foi e trouxe os eleitos. E Jesus morreu pelos eleitos, não pelos perdidos, como fala, Jesus morreu pelo mundo. Deus amou o mundo de certa forma, né? De que deu seu Filho. O mundo que fala não é o mundo no geral, os eleitos, porque assim como há vaso de honra, também há vaso de desonra. E um vaso de honra jamais se tornará vaso de desonra, mas também o vaso de desonra jamais se tornará um vaso de honra. Ficamos por aqui, continuaremos a próxima, num próximo momento, né? E que Deus abençoe a cada um. Curte, compartilhe os nossos vídeos para que nós continuamos e que pedimos que Deus nos abençoe, no Espírito Santo nos capacite cada vez mais para que nós continuemos trazendo os vídeos da confissão de fé para que um estudo que é muito maravilhoso. Você só tem a ganhar, meu irmão, minha irmã, compartilhe. Amém? Até a próxima.